Bem-vindos ao podcast Iman Gestão com Impacto. Este é um espaço de partilha da visão de líderes inspiradores sobre práticas empresariais de excelência, tendências emergentes, desafios e oportunidades que moldam o mundo empresarial e a sociedade contemporânea. Este podcast é inspirado no conceito de magnetismo, o Iman que visa criar um campo magnético positivo em torno das organizações que se destacam pela sua contribuição para um futuro mais sustentável, mais inovador e mais inclusivo. A nossa primeira convidada é Roberta Medina, o rosto visível do Rock in Rio, que nos irá falar um pouco da evolução ao longo dos últimos 21 anos em Portugal e 40 anos no Brasil. Roberta, muito obrigado por teres aceitado este convite e seres a cobaia deste nosso primeiro podcast. Espetacular, sempre com vocês. É um prazer ter-te connosco aqui. Roberta, eu lembro-me de uma primeira conversa que eu tive com o teu pai no Hotel da Lapa em 2003, uma conversa muito interessante, em que o teu pai se virou para mim e disse: Salvador, vamos fazer aqui o maior festival do mundo em Lisboa, viu? Eu fiquei um pouco apreensivo, achei, bom, o maior festival do mundo vai ser interessante. E aprendi uma coisa muito interessante, que é quando tu pões a ambição lá em cima, a coisa fica muito mais interessante para toda a gente. E, efetivamente, o que aconteceu nessa altura foi que eu desconfiava que pudesse ser, mas a seguir acreditei e fomos em frente e começámos a colaborar com o Rock in Rio nessa altura. O teu pai entregou-te esta missão com 23 anos. Tu disseste uma vez numa entrevista a uma revista brasileira: fui lançado aos leões, mudei a roda com o carro a andar. O que é que Exatamente. sentiste quando o teu pai te entregou isto? Senti que ele era maluco, né? Não fazia o menor sentido. Eu não tinha experiência, eu não sabia, tinha começado a trabalhar, já trabalhava, quando eu comecei a trabalhar com ele para fazer o festival, já tinha uns 5 anos trabalhando, mas eram assistente de produção, etc. Eu me apaixonei pelo mundo da produção de eventos. A conversa da minha casa era publicidade, era comunicação, mas eu de fato tenho paixão por tirar as ideias do papel, a parte de produção, como é que as pessoas entram, por onde que sai, que não era, então era muito complementar a tudo que ele fazia. Quando se viabiliza ali a terceira edição do festival e ele diz: Roberta vai ser coordenadora de produção, eu falei: enlouqueceu, quem é produção, né? Eu sabia muito pouquinho. E foi bem pesado, e não foi só pesado porque eu não sabia nada. Eu acho que eu tive, assim, uma sorte imensa, porque os profissionais eram os melhores profissionais do Brasil e tiveram muita paciência comigo, porque de fato eu não tinha experiência. Eu acho que aí entra um pouquinho a nossa forma de ser, os nossos valores, a forma né, de nos relacionarmos com as pessoas, que você vai ganhando espaço, paciência, credibilidade, por respeito, provavelmente, né? Então eles foram muito bacanas de construir, de me botar como parte daquilo. Eu tinha responsabilidade, eu precisava tomar a decisão, mas era a minha decisão, e as que eu tomava era em cima da experiência deles, não era da minha própria experiência. E tu confiavas muito nessa equipa. Eu não tinha nem alternativa, né, era aquilo, mas sem dúvida nenhuma, porque eles eram os melhores profissionais do Brasil e estavam todos com a mesma intenção: voltar a fazer o Rock in Rio, no terreno da primeira cidade do rock. 15 anos depois, aquilo te movia uma paixão tão grande em todo mundo, que eu acho que também construiu esse ambiente de: "Cara, vamos lá". Então, eu acho que por um lado, e com certeza meu pai sabia que era nesse lugar que ele estava me colocando, né. Hoje que eu sou mãe é que eu percebo, né, eu não jogo, porque eu achava que ele tinha me jogado nos leões e ido embora, mas depois, com a maturidade, sendo mãe, eu já descobri que ele deve estar atrás da cortininha, Vendo, vendo, vigiando para ver se precisa vendo entrar o que em se passa. jogo. Mas isso foi o Rock in Rio Portugal já, Rock in Rio Não, esse Lisboa. foi o meu primeiro Rock in Rio Ok, no 2001. Brasil. 2001. Esse foi o meu primeiro. Depois Lisboa aí já estava aí. Sim. Lisboa era a experiência de fazer fora, mas aí a Roberta já existia. Então, além da inexperiência, para fazer o primeiro Rock in Rio, foi esse de 2001, era falar em nome dele, era errar em nome dele que me assombrava, né. Um cara incrível, com uma carreira consolidada no Brasil, com um nome fortíssimo. Eu falei: "Gente, se eu fizer uma besteira, é no nome dele". Isso foi a parte mais difícil. Quando a gente veio para Lisboa, eu já tinha aprendido muito, aquilo foi doutorado, mestrado, tudo ao mesmo Tudo ao mesmo tempo, tempo. literalmente aprender, né, trocar a roda com o carro andando. E aí eu já tinha um outro nível de confiança, e aí veio uma magia que me encanta, que é
E eu acho que ali também a Roberta, do jeito de ser da Roberta, agregou muito, que foi, chegar numa cultura nova pedindo licença, né. O estilo do Roberto é mais chegou chegando e pá, e põe o sonho lá na frente. Eu acho que o seu talento, por exemplo, quando você diz: "Eu desconfiei, mas fui", é um pouquinho o nosso papel. Não vai ser todo mundo que vai ser o Roberto Medina, o Steve Jobs ou o que quer que seja, mas sem a galera que vai a seguir, feito guerreiros, acreditando cegamente, ali quando eu disse uma outra que eu adoro, alinhando criativamente com aquela ideia, né, você alinha criativa, não quer dizer que você esteja convencido, mas sem esses guerreiros que acreditam e que têm esperança, é quase um ato de fé, né, de: "Bicho, vai dar certo", a gente também nada se faz. Mas é muito curioso ver como é que uma filha segue um pai que é tão brilhante, consegue formar uma personalidade tão forte, mas na mesma inspirada pelo pai. O Aí Roberto é dificílimo. inspirou-te a tua vida toda. Sim. Não, isso mas sabe o que eu acho que é uma coisa muito bacana? Eu tenho um pai muito forte, uma mãe muito forte, tem pessoas muito irmãos muito fortes, então eu acho que é um mix, eu vim pegando um pouquinho de cada um. Não é fácil, né, eu muitas vezes, e bem ou mal, por exemplo, o fato de estar mais em Lisboa, é uma coisa que preserva cada um no seu território. A Roberta pode ser forte e construir a sua própria marca, porque construir uma marca forte perto dele 100% do tempo é muito difícil, né. Então, o fato de existir 2 mercados e eu ter me apaixonado por Lisboa, literalmente como me apaixonei sem saber, eu só vim fazer o festival e de repente eu me apaixonei pela cidade, pelo povo, também deu esse espaço onde a gente consegue construir juntos, mas em territórios onde cada um consegue colocar a sua credibilidade, porque se eu estivesse perto dele sempre, ia ser mais difícil de eu botar o meu espaço, porque ele é muito rápido, muito bom. Eu digo que tem um negócio engraçadíssimo, né, você dá uma ideia boa para o Roberto e para um cara que é genial, você dá uma ideia boa, ele faz ficar incrível. E a ideia já é de quem? É sua ou é dele? Pois, exato, exatamente. Mas aí Né, está então a genialidade do Roberto, em relação à forma como ele sonha e faz com que todos à volta dele vão à volta, e tira vão à do volta do sonho, eu não é? acho que a coisa mais incrível e que eu tenho tentado aprender, mas, não acho que eu serei como ele em nenhum momento, mas se a gente aprende alguns jeitinhos, né, de ousar um pouco mais, é de fato colocar um futuro à nossa frente que não existe, mas é possível, né. E é possível porque a gente decide que ele vai existir, né. E isso quando se discute hoje já aprendi, por exemplo, quando a gente faz formação de alto desempenho, é do futuro que a gente vem. O Roberto faz isso automaticamente, não porque alguém ensinou que tecnicamente dá para fazer desse jeitinho, ele faz isso, ele vê e depois ele constrói naquela direção, depois como é que chega lá, logo se vê, né. Então é muito interessante como a gente vai aprendendo que dá para fazer desse jeito, né, não com essa naturalidade que ele faz, essa potência, mas a gente consegue fazer também de um jeitinho muito especial. E o que era a Roberta antes do Rock in Rio? O que é que a Roberta aprendeu? Qual foi a formação? O que é que foram os primeiros trabalhos? Olha, a Roberta vem muito antes do trabalho, né, então a Roberta vem, de uma família de valor de muita união, de muito amor, de família no centro de tudo. Isso vê-se claramente na forma como toda a gente Sim. interage convosco. Sim. Então isso é muito forte, hã, de muitos amigos, de gerações convivendo juntas sempre, sempre. Casa sempre foi avós, criança, tudo papagaio, tudo pá, tudo jogado no mesmo pacote e é uma coisa que para mim tem um valor enorme, é assim que eu construo o meu dia a dia com os meus amigos na minha casa. E acaba que o Rock in Rio até acaba assim, curiosamente, é um reflexo disso, de ter todas as gerações reunidas, é possível. Uma família que acredita que o mundo pode ser melhor, que a sociedade pode ser melhor, mas que isso tem que meter a mão na massa para fazer, não é ficar sentada na janelinha esperando acontecer. E esses são os valores que foram me construindo. Depois, tinha muito lado criativo, apurado, de experimentei tocar piano, não, música infelizmente não é exatamente a minha especialidade, mas de desenhar, de ter essa coisa da fantasia acima de tudo e da magia de uma forma muito presente. Então eu sempre participei. Hoje, olhando para trás, é fácil, né, na época eu não sabia, mas eu participava de todas as festas da escola, da produção das festas de escola, as produções das festas em casa, então, essa natureza de trazer a magia, né, para o dia a dia, isso vem muito da raiz. Depois fiz publicidade, queria Sempre, sempre com o teu pai, sempre com o arte plano? Ou já, não, comecei a porta aberta por ele,
para um cliente, que era o Barra Shopping, maior shopping da América Latina, que estavam fazendo um show da Disney. A agência sugeriu uma promoção de Natal, que tinham shows da Disney montados numa mega arena no estacionamento, castelo, e Disney, bicho, é parte do DNA da família, né? Então, aquilo surgiu uma oportunidade de eu ir ser assistente, estagiária do marketing, mas a parte curiosa como o universo funciona é que aquela equipe, que eu estava começando, estava na escola ainda, era o meu último ano da escola, me botou para fazer uma coisa que eu acho que eu faço até hoje, que era fazer a ponte entre a equipe de produção, que era uma equipe externa, a equipe do shopping, mais tarde fui fazer em outros projetos, conectar a agência também, que é unificar linguagens que são radicalmente opostas, mas são absolutamente necessárias para que a gente chegue lá no nosso objetivo. Então, sem querer ou sem ninguém saber, foi o que eu comecei fazendo, como um leve trás, aprendi pra caramba, amei, descobri produção de eventos ali, porque aí eu vi montar um palco, vi planejar onde entram e onde saem as pessoas. E a partir dali ainda fiz alguns projetos como assistente de produção em outras empresas e de repente me vi já dentro da agência e aí experimentei estar na agência na área de atendimento e não é meu planeta. A agência de fato não é meu planeta. E aí voltei, montei um núcleo de produção, chegou o Rock in Rio e a gente abriu a empresa de produção logo a seguir. Foi espetacular em cima daquilo que tu gostavas de fazer mesmo, não é? Foi muito rápido. Uma coisa que eu não fiz, que eu gostava de fazer, é ter trabalhado mais em outras empresas, né. Eu vejo que isso, de alguma forma, tudo aconteceu muito rápido, então eu tive que aprender através do trabalho dos outros, com a experiência do outro, então, sei lá, fazer um mapa de Excel, né, para fazer um planejamento em detalhes, eu não consegui. A minha jornada saltou todas as etapas, então eu tinha que coordenar uma coisa que eu ainda não tinha feito. Então a confiança nas pessoas, a valorização do trabalho do outro, que hoje é muito bom para poder gerir o que eu faço, porque se não fosse assim era impossível de fazer, né, tem que ser através do talento do outro, não é através do nosso próprio talento só. Mas isso teve que ser tudo muito saltando etapas. E eu tinha muita vontade, acho que teria me dado mais estrutura, mais confiança, se eu tivesse passado por outras empresas, visto outros mundos, não só um só. Fui vendo, através dos nossos clientes, através dos Aprendendo. nossos parceiros, fui tirando casquinha de quem passava perto, eu tiro casquinha da Lyft, cada um que chega perto eu fico Isso, olhando como é que funciona para aprender mais um pouquinho. isso é muito, muito interessante. O facto de tu seres muito nova quando te foi dar a responsabilidade de produção do Rock in Rio, o facto de tu seres a cara do Rock in Rio Lisboa, com 23 anos, portanto, muito nova mesmo, e o facto de seres mulher, isso de alguma forma impactou a tua vida, de alguma forma criou-te dificuldades? Eu só comecei a entender a história do papel de ser mulher, nessa posição muitos anos depois. Já estava em Portugal há, sei lá, mais de 10 anos. E começaram a vir me chamar para participar de conversas no feminino, liderança feminina, e eu olhava para aquilo assim, não estava entendendo nada. Não tinha, porque eu não percebi isso na minha jornada, já vou explicar. Um dia eu fui numa mesa redonda, eu assisti uma apresentação onde a Cristina Ferreira dizia: eu não senti o impacto do ser mulher, porque a educação da minha casa não me colocou nesse lugar. O pai dela não colocou ela nesse lugar. Aí eu falei: caraças, é isso? É por isso. Aí eu entendi que eu tenho dois irmãos mais velhos, homens, e fui eu que fui coordenar o festival. Em nenhum momento ser mulher virou qualquer tipo de restrição. E olha que, como filha, a educação era diferente. Coisas que os meninos podem ter, coisas que as meninas não podem. É devagar com a louça. Como filha. Mas quando entrou no ambiente profissional, ele nunca colocou nenhuma diferença. Então eu nunca soube que podia ter diferença. Se agora você vai perguntar se eu percebi homens querendo atuar diferente, percebia, mas eu jogava sempre pelo lado positivo. Então se você é nova, bonitinha, se o povo gosta, tá bom, fica feliz, meu pequeno, eu preciso fazer meu trabalho, né. Se isso vai ser um bom cartão de visita, se eu vou conseguir uma reunião, olha, depois dos Ídolos, eu conseguia reuniões que antes eu não conseguia. Isso tem a ver com a tua notoriedade, tem a Mas ver é com a mas visibilidade que mas é criaste à uma tua volta, não é? mulher, com notoriedade, tá-tá-tá. Se perguntar se são as coisas que eu acho que são as mais valiosas, não. Mas se aquilo abrir a porta,
bem-vindo, usando como ferramenta, não usando contra mim em momento nenhum, mas isso é um problema do Sabes, outro. sabes que eu tenho algumas mentorias que faço e, sobretudo, faço mentorias a mulheres. E uma das coisas que eu lhes digo sempre é: vocês têm que pôr o vosso destino nas vossas mãos e tirarem da vossa cabeça esse preconceito que a sociedade tem. O preconceito existe, mas se as pessoas familiarmente tirarem esse preconceito e se as mulheres, particularmente, tirarem esse preconceito, eu acho que elas conseguem fazer o que quiserem. Eu acho que conseguem. Eu acho que esse foi o que me ajudou, é que eu não sabia que tinha, né? Eu não sabia que a barreira existia, então eu simplesmente Mas a barreira existe, concordas? a barreira existe, mas se a gente der atenção, você já mesmo se chegar numa reunião com medo do que vai acontecer, sua reunião vai performar diferente se você chegar achando que a reunião tá ganha. Você chega diferente. Então, se você achar que tem preconceito, você chega diferente, você chega menos confiante, você chega na defensiva. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso. E uma das coisas que mais, ó, até hoje, não só quando eu comecei, tem uma tal de uma santa ignorância que é uma bênção. Porque se alguém disser que não pode, se alguém disser que tem uma barreira, a gente já vai atrapalhar. Se você não souber que ela existe, você só vai, faz e depois descobre. E eu acho que isso me ajudou muito. Eu não sabia sequer quais eram as barreiras e eu não sou de ficar pensando nas barreiras, eu só ficar pensando naquilo que eu preciso fazer. E aí as barreiras existem, mas elas vão sendo ultrapassadas porque a gente está olhando aquilo que eu preciso fazer. Não estou olhando pelas barreiras que eu preciso fazer. E olha que eu sou de produção. Produção tem que pensar em desafios e problemas, mas é uma inversão da forma de olhar. Agora, tem uma coisa essencial que fez toda a diferença e faz a diferença. Então, fica aqui a dica para os homens que trabalham né, sempre com mulheres, trabalhamos sempre juntos, é dar de fato, empoderar de fato. Não vem depois da resposta diferente, não deixa alguém, porque é aí que você acha que não tem milhões de pessoas que olhavam para minha cara e queriam falar com meu pai? O tempo todo, até hoje. Mas ele não atende. Se ele atender, eu não tenho espaço para trabalhar. Isso vale para mim com o meu pai, como vale para mim com um chefe, né? Se o território ainda precisa de espaço e Portugal é um país ainda conservador nesse aspecto, se a gente ainda precisa de ganhar força, os homens que estão nesse grupo de gestão não podem facilitar o preconceito. Isso, É isso. E o isso que é o Roberto, o papel Roberto do tem homem. consciência de que faz isso de forma estruturada. Eu acho Isto que ele é, não pensou. ele não pensou, é intuitivo, faz parte da educação dele, faz Simplesmente parte da educação. empoderou, ele queria ele passou a missão, é o que ele faz constantemente. A missão é essa, como é que você vai resolver um problema teu? Mas ele não fica ali para dar resposta, para Isso. pagar, e isso faz toda a diferença. Olha, e ser brasileiro em Portugal? Faz diferença? Não faz Entrou no diferença? mesmo capítulo É da santa melhor? ignorância. É melhor? É pior? Tem coisas boas e coisas más. Hoje está mais fácil do que era há 20 anos atrás. Há 22 anos atrás, chegar politicamente bem posicionado, a gente tinha o presidente da Câmara apoiando o festival, a gente tinha na hora que eu cheguei, mulher brasileira, na hora que a mulher brasileira chegou, já tinha vindo um homem brasileiro fazer a parte difícil de conseguir que o Salvador tivesse junto, né, que os parceiros, os primeiros grandes parceiros estivessem juntos. Então, na hora que eu cheguei, a gente tinha a Câmara Municipal, a gente tinha o Milênio BCP, a gente tinha grandes autoridades sociais aqui apoiando o festival. O que foi uma surpresa para o resto da indústria. Não foi uma surpresa, mas esse é o talento do Roberto. Chegou aqui e conseguiu criar essa possibilidade de crença, né? Nem todo mundo acreditou, mas todo mundo apostou. Ele conseguiu abrir a porta para a aposta de algo novo e diferente, muito diferente do que o mercado conhecia naquele momento. Então, quando eu cheguei, o fato de já estar socialmente com essas grandes ícones portugueses alinhados facilitou, porque o cara tinha que abrir a porta para mim. Então, esse primeiro preconceito não. Então, amigas minhas brasileiras, até hoje acontece, infelizmente, acontecia mais, mas ainda acontece, se você liga para alugar um apartamento, se você é uma brasileira, você não consegue alugar um apartamento. Então, isso, Não, o preconceito existe, parte a preconceito parte. ainda existe. Existe parte Eu a tive a parte. vida facilitada por esse contexto social, de onde o festival, onde o Roberto já tinha colocado o festival na hora que eu cheguei para produzir. Então, isso
tinha a sua dificuldade. Eu percebi claramente que tinha os preconceitos, mas eles não se colocaram da mesma forma por mim, pelo contexto social. Depois eu fazia a mesma coisa. O que que me ajudava? Por exemplo, eu me divirto até hoje, que era senhor, doutor, arquiteto, cara, no Brasil a gente só usa o nome próprio. Eu falei, gente, não vou decorar isso nunca. E uma das minhas pastas era a parte de gestão de órgãos públicos. Eu fazia reunião com as polícias, e etc. E eu chegava chamando comandante de coronel, coronel de superintendente, eu trocava tudo. Eu falei, isso não vai dar certo. Aí eu fiz ao contrário. Eu usei o fato de ser mais nova, menina, brasileira, para parecer maluquinha. Então, José, Isso. joguei a meu favor, porque assim, eu não vou conseguir me adaptar, né? Mas Então, isso foi feito intuitivamente ou pensaste nisso quando começaste a tratar as pessoas pelo próprio foi nome? intuitivo, não tinha saída. Era um desastre, era pior eu trocar, né, comandante e superintendente, não sei o quê, do que eu assumir que é o que temos. Esse é um dos soft skills maravilhosos que a comunicação nos dá, que é poder pensar. Como é que eu vou fazer isto de forma E que desconstruir, e né? de forma que esteja sempre ao mesmo nível da pessoa que está à minha frente. Portanto, nós não somos nem superiores nem Sim, inferiores a e gente temos tem que estar sempre tarefas, ao tem mesmo nível. papéis diferentes, é E isso. a questão de tratar pelo próprio nome, o engenheiro, o doutor, o superintendente, se calhar coloca logo Constrange, mas a partir sentes-te um pouco impostora nessa altura, mas de qualquer forma, eu acho que te metes na altura, metes-te ao nível dos teus interlocutores. eu fiz por necessidade. Hoje, por exemplo, eu não tenho nenhum, se eu tiver que chamar alguém de seu doutor, Sim, eu não acredito nisso. sim, e É hoje um em pouco dia o valor que a gente dá. É a mesma coisa do ser mulher, independente de como você vai, tudo bem se para aquela pessoa é importante ser chamado, seu doutor, você não precisa achar que você é menos. Aí tá em nós. Roberta, passando aqui um pouco o assunto para a forma como o festival foi apresentado em Portugal. Há 20, há 20 anos, não é? Há 22. 22 anos, exato, foi logo apresentado como um festival ligado à sustentabilidade, ligado à inovação, o claim por um mundo melhor. Nessa altura, esses temas não eram temas estruturantes. Porquê é que vocês fizeram isso? O que é que achas que isso trouxe de grande mais-valia para o festival? Se é que, O que que se a é que tu gente. achas que trouxe, não é? Opa, acho que é um mega. Aliás, eu acho que é um grande diferencial, mas não foi por isso que a gente fez, né? Então, aí tem várias histórias aqui. Eu acho que o verdadeiro porquê que a gente fez, né? Porque vem aqui no DNA do meu avô, empresário, carioca, paraense, que morou, se construiu sozinho no Rio de Janeiro. Ele dizia que o seu negócio só vai bem se a sua cidade for bem. É nessa mentalidade que meu pai cresce, que meus tios crescem, e como é o nosso ângulo de olhar para o mundo. A gente faz parte de um projeto único, chama Planeta. Uhum. Não há, e crescer numa cidade como o Rio de Janeiro, onde você tem o contraste social muito claro o tempo todo, é, f- é, é quase miopia você não entender que uma criança pedindo dinheiro no sinal é seu problema. Se não é naquele momento, vai virar algum dia por conta de violência, etc. Porque os estudos mostram claramente que uma criança não bem cuidada, que não tem o pai em casa, né, que tem uma família desestruturada, a tendência, a possibilidade dele ir para o crime é muito grande. Isso vai virar problema, isso é nosso problema. Então a gente olha para a sociedade como nossa responsabilidade. O que a gente pode fazer? Além de fazer publicidade, além de fazer alegria, festival, etc., o que mais que a gente pode fazer? Em prol do que o nosso negócio pode E ao contribuir. longo dos anos, vocês fizeram muitas ações de solidariedade, muitas ações de responsabilidade social, muitas ações A de primeira grande ação sustentabilidade. foi a criação do festival, em 1985, que foi uma plataforma para dar voz à juventude que buscava por liberdade de expressão numa época de ditadura no Brasil. A criação do festival vem daí. Depois, Mas passa havia essa preocupação política do Roberto em tentar completamente. dar O motivo de voz. criar o festival foi dar voz à juventude e promover o Rio de Janeiro, acima de tudo para o Roberto está o Rio de Janeiro, tá bem? Qualquer coisa, a única coisa maior que o Rock in Rio para ele É é o Rio de o Rio Janeiro. de Janeiro. Então, o Rio, ele queria resgatar. O Rio foi capital do Brasil uma época e entrou naquela coisa de
abandonado, que a gente aqui em Portugal tem um pouquinho também, né, de o fato de ter perdido A o influência lugar política, não é? de capital e etcétera, e de fato a cidade teve um impacto muito grande na cidade. Então, tinha ali uma motivação de colocar o Rio de Janeiro no lugar dele, né, trazer e promover internacionalmente, trazer impacto turístico e dar voz à juventude, criar um movimento para naquela fase de país onde juntar jovens era um problema para a igreja, para o governo, para tudo. Então essa E foi a motivação. juntaram mais de 1 milhão de pessoas na praia de Milhão e Copacabana. Copacabana não, no festival 1.380.000 pessoas em 10 dias, contra tudo e contra todos. O que que viabilizou isso tudo? Que são muitos elementos que se juntam na criação do festival. O fato de ser criado numa agência de propaganda e o que pagou a conta foi a necessidade de um cliente, que era uma cerveja na época, que precisava se aproximar do jovem. Então ali a genialidade foi o que ele sonhava em fazer poder ser viabilizado com uma necessidade de um dos clientes Marca. dele. Então, assim, então, mas o grande mundo melhor nasce ali com criar o festival. Depois, o desafio de fazer o festival, o primeiro festival foi um grande investimento, chama-se prejuízo, mas, né, como estamos aqui hoje, virou investimento. Se você Isso, tivesse isso. parado, era prejuízo. Depois, o segundo, não foi assim grandes coisas, e para-se de fazer o festival. Quando volta a fazer o terceiro, financeiramente, como negócio era um desastre. Não tinha nenhum motivo que justificasse fazer o festival. Mas a marca ficou muito forte, a marca virou um marco histórico para o Brasil. Então as pessoas pediam muito para voltar ao Rock in Rio. E aí a motivação foi, então vamos falar de uma coisa maior, que é mais que a música, mas pelo que a música pode trabalhar. E era um mundo melhor. Todos esses fatores contribuíram para que os patrocinadores, os vossos parceiros em Portugal, olhassem para o festival de uma maneira Não, diferente? era bom, né? Não. No Não, início, não. no início não. Hoje, Portanto, sim. hoje faz Hoje parte. sim, Hoje faz né, parte, hoje não. é obrigatório, mas Isso. lá não, a gente fazia a nossa parte, para algumas marcas, pontualmente sim, fazia sentido, isso tem muito a ver com o objetivo e valores das próprias marcas, algumas marcas se conectaram, ninguém nunca achou ruim, né, ninguém vai achar ruim estar fazendo um mundo melhor, apoiando causas, depois falando do meio ambiente, mas ninguém entrava na conversa de fato. A maravilha do momento é que ninguém não pode entrar na conversa, é proibido não entrar na conversa, né, e aquilo que a gente defendia lá atrás, que as empresas têm responsabilidade pelo seu ambiente social, né, seja lá na perspectiva de environmental ou social, meu, tem que funcionar, o todo tem que funcionar. Hoje é conversinha do momento e ninguém discute Ninguém isso. discute e obriga a ter, não é? E tem que E ter. obriga a E ter, tem que ter. E exatamente. tem que ter. Outra das componentes que eu sempre vi no Rock in Rio e que me apaixonou sempre foi a permanente inovação, a permanente procura de inovação e de fazer coisas completamente diferentes daquelas que não só nós já fizemos, não só a Better World já fez, mas também toda a concorrência portuguesa fez. Portanto, vocês estiveram sempre à frente deles. Agora, como é que se traz esta inovação para dentro de um festival tão grande? Como é que equipa é que tu tens que pensa o festival antes dele acontecer e Eu com acho esta componente de inovação permanentemente presente? eu acho que tem uma coisa da característica de equipe, que é o grande diferencial, é que a gente tem primeiro nós somos poucos, né, agora já somos mais, mas no Brasil somos muitos, mas sempre foi nesse processo de crescimento eram equipes muito pequenas, mas absolutamente multidisciplinares. Então, assim, cada um veio de um lado diferente. Então a riqueza da equipe é somar olhares diferentes para construir algo que faça sentido. Mas eu acho que antes da própria equipe tem, o guia que está no olhar para o consumidor. Para o público, e já vamos falar aí quem é o público, mas na inovação nesse aspecto, vou falar da parte mais visível, você falou no festival, nas propostas de entretenimento, etcétera. Quando você olha para o consumidor, você vê o que está vindo, né, o que ele quer ver, o que está surgindo de tendência, o que é a coisa bacana da vez, e aí você cria, porque o próximo tem que ser sempre melhor, porque o consumidor cansa muito rápido, isso é a vida das marcas, né, sempre que precisar das empresas entregar um produto, não fosse isso, não estavam as tecnológicas cada ano lançando número um, número 2, número 3, lá vai bolinha. Então, você tem que entregar algo, melhor, porque a concorrência é grande em todos os segmentos e você tem que ser sempre o diferencial. E aí, o papel da liderança é sempre muito mais duro
porque você tem que continuar sempre na frente. Se você não estiver inovando, você não vai deixar de ser liderança. Então, isso é um papel exigente. Quando você está sempre olhando o consumidor, as respostas vêm. A gente não olha para o nosso negócio, a gente olha para o que as pessoas querem. E quando eu falo consumidor, tem uma coisa muito bonita na dinâmica do Rock in Rio, porque é um projeto absolutamente dependente de cada um dos seus stakeholders, que é a palavra bonita do momento, né? De tempos em tempos as palavras mudam, mas das pessoas que fazem aquilo acontecer. É muito dependente. Se a Lyft não trabalha bem, é um problema. Se o senhor do palco não montar direito, é um problema. Se o senhor quer. Olha, numa das nossas edições foi incrível, 2018. A edição foi incrível. Roberto entra, sabe o que ele. Passei 2 anos ouvindo que a relva sintética estava mal colocada. E a gente tinha tido um problema com o fornecedor. E ele não conseguiu entregar do jeito que ele precisava. Todos os detalhes são fundamentais e todas as pessoas são fundamentais para aquela experiência acontecer como ela acontece. Então, esse olhar para o público, ele é sim para aquele consumidor que vai comprar o ingresso, mas os patrocinadores são clientes nossos, são o nosso público, né? E a gente tem uma equipe que cuida deles, eles têm que sair felizes. Não tem assim 1 milhão de marcas possíveis a cada ano para ficar trocando e voltando. Não, se o cara não sair feliz, contamina a próxima edição. Né, ele tem que sair feliz e tem equipe cuidando deles saírem felizes. Então, esse olhar para que eles saiam felizes. A gente tem preocupação, a gente fica aflito quando a marca não está fazendo o que a gente vê de potencial, porque quer dizer que o retorno vai ser menor do que poderia e aí pode ser que ele não queira voltar depois, né? Então, a gente tem essa angústia, a gente tem a angústia do fornecedor sair satisfeito, a gente tem essa angústia da Câmara Municipal ficar feliz com os retornos econômicos que o projeto traz, porque eles são o nosso primeiro stakeholder. Quem tem que abrir a porta, a gente só está aqui se a Câmara Municipal Deixar. quiser. Isso. Né? Então, eles têm que ficar muito felizes. Sim, mas a tem Câmara que trazer Municipal tem retorno. a noção do impacto que isto Não, tem para a tem, cidade, mas, e, portanto, mas tem o nosso compromisso. Então, assim, os primeiros anos acontecia assim, então nós somos um motivador de turismo, tá claro? quem foi o presidente da Câmara que trouxe o Rock in Rio? O Foi Santana. Santana Lopes, não é? Sim. Sempre um visionário também. Ele. Muito provocado pelo Rui Gomes da Silva, Gandarês, Felipe Resnikov, tinha ali um grupito Sim. enlouquecendo ele para poder receber o Roberto e fazer acontecer. Mas é mais um que diz publicamente que não acreditou, mas vamos lá ver Vamos lá ver o que isso dá. o que é que isso dá. Sim. Mas nunca teve medo de arriscar, o que, enfim. Sendo óbvio que a programação cultural é um pilar essencial da mobilização do mercado de turismo, da economia do turismo, né, de um país, de uma cidade, não necessariamente os hotéis trabalhavam aproveitando o Rock in Rio. A gente ia atrás dos hotéis. Olha lá, usem a gente para trazer, porque é bom. Se os hotéis estiverem cheios, é um número bom para eu contar, né, para dizer que o Mas projeto é importante. Não, hoje em hoje em dia dia já não acontece, já está tudo preparado para sim. receber o Rock in Não, Rio. e vamos combinar, né? Quando a gente chegou aqui, era por que vocês vão para Lisboa? Agora é Lisboa! Sim. Também é diferente. O momento da cidade, o momento do país, hoje joga a favor do projeto. De qualquer coisa que aconteça em Lisboa, em Portugal, hoje, é muito mais interessante, tem muito mais potencial do que há 22 anos atrás. E o facto de vocês terem vindo para Lisboa consolidou a marca Rock in Rio no Brasil também, portanto. Não, no Brasil ela já era consolidada. O que ela fez foi abrir a porta do mundo, foi transformar a marca Rock in Rio numa marca global. Isso definitivamente. O que fez? E aí sim, trazendo aqui, a marca não, mas o negócio sim. A marca no Brasil já era consolidada, o negócio não era estável por uma característica da própria economia brasileira. Quando a gente vem para Portugal, a gente conseguiu investir no primeiro, né, vulgo prejuízo no primeiro, Isso. paga a conta no segundo, estabiliza no terceiro e monta uma empresa. E aí, então, o Rock in Rio vira empresa em Portugal. E ele só volta para o Brasil em 2010, para fazer 2011. Quando já está consolidado. Tá. Faz-se ano sim no Brasil, ano não. Ano sim, Agora, ano por não. causa da pandemia, a gente está com as 2 edições de Rock in Rio no mesmo ano. A gente faz junho dos anos pares Lisboa, setembro dos anos pares Rio, e no ano ímpar a gente faz o The Town, que é um Então, novo que é um novo projeto projeto da também, dimensão do Rock in Rio, só que em São Paulo. só que em Como é São que a Paulo. expansão para o país mais próximo do Rio de Janeiro era São Paulo, que é Isso. muito diferente. E o The Town também começou logo com uma projeção absolutamente espetacular. não é? Gigantesca. É muito interessante olhar o The Town porque ele é o Rock in Rio com uma outra história, vestido de outra roupa. A roupa do The Town é a história de São Paulo, é a cultura de São Paulo, a pluralidade, né, a potência de São Paulo. A história do Rock in Rio é a história do Rock in Rio com o Rio de Janeiro. Mas é muito interessante que eles, enquanto modelo de negócio, como estrutura, eles são absolutamente idênticos.
Isso, portanto, no fundo, as aprendizagens todas que vocês tiveram nas É, edições todas de exatamente. Portugal. E olha, e tenho que dizer, confessar que como filha, eu já falei isso para ele, deu um gostinho especial, porque o Detal estou um pouquinho mais distante, né, estou mais focada em Lisboa, e foi muito bom de fazer parte, de construir, mas assistindo ele fazer de novo, 40 anos depois, a mesma coisa. Olha, eu fiquei muito orgulhosa. Não, ele é uma máquina, é uma. Porque a gente olha para 1985, a primeira edição, porque era a primeira edição. Não tinha telefone, tinha computador, era o Queen, sei lá, tem sempre uma boa explicação para dizer porque aquilo lá foi possível e hoje é diferente, né? Claro que o mundo é mais complexo, as coisas são diferentes hoje, mas, meu, fez de novo. Então é muito interessante que está comprovado, dá para fazer. Dá para fazer. Oh, Roberto, eu sei que há um estudo de impacto económico do Rock in Rio em Lisboa, eu não faço ideia como é que está nas outras cidades. Tu podes falar um pouco sobre o impacto? Eu sei que esse estudo vai ser divulgado em breve, quando este podcast for pro ar, provavelmente até já Já vai foi. estar divulgado, já. Isso. Então a gente pediu a Nova para fazer um estudo recente de impacto econômico da edição de 24, e estamos falando de mais de 116 milhões de euros para uma edição de um evento privado, que o único investimento público que existe é ceder o espaço Esse é o retorno para a cidade de Lisboa, é o retorno para o para o país país. Portugal. Cidade e país, tem uma parte dos impostos que é país, né, tem uma parte assim, mas cidade e país, para a economia nacional. São mais de 116, é o número que eu tenho hoje, mas ele está sendo ajustado, então Isso. provavelmente ele é Provavelmente ligeiramente a pode mais. ser ajustado quando for divulgado já a versão final. Mas isso, de facto, a decisão política de fazer o Rock in Rio é uma decisão que não pode ter contestação de lado nenhum do A espectro experiência que a político. gente tem é de sempre ter muito apoio, independente das cores políticas. A gente já está aqui há Sim, nós muitos tivemos anos. críticas de algumas fações Não, mas políticas em relação. com todo respeito a aos políticos, é igualzinho o que acontece sempre. É um papel que a oposição faz, quem quer que seja que esteja na oposição, estrategicamente está criando ruído para quem está no governo. É o Mas que isto, é. no fundo, anula completamente essa, enfim, talvez vontade de fazer isso, a não ser que eles queiram que nós entremos numa cultura mais soviética em que as pessoas não se podem divertir. Não, não, não tem a ver com cultura soviética que não pode divertir, não. A colocação que alguns fazem é: se um projeto tão grande poderia estar pagando pelas taxas da cidade e contribuir ainda mais economicamente. Isso eu posso afirmar, que não é possível pagar o cálculo das taxas que se faz, nem o Rock in Rio, nem ninguém. Não faria. Não é possível, não é viável para o negócio, porque o impacto econômico, ele é muito maior do que aquilo que a organização investe. Se você puser aquela taxa, que chega quase a 3 milhões pelas contas que eles fazem, dentro do orçamento do festival, ele passa a ser inviável. Isso. Outra coisa é o que esse orçamento do festival consegue ser multiplicado É o pelo investimento das multiplicador para a marcas, dos economia, claro. turistas, etc. E isso faz dar 116, 120 milhões de euros. Então, eu percebo que talvez não seja fácil de entender. A gente pode explicar. No modelo de negócio é inviável, mas para a cidade abrir mão desse recurso, não é que a cidade está pagando, a cidade deixa de cobrar um recurso que provavelmente ninguém pagaria para usar um determinado espaço, né? E de novo, o que é fundamental? Existem projetos que são financiados publicamente. Quantos? Quantos não são financiados para fazer a cidade ter vida, ter atração? E uma cidade como Lisboa pode precisar menos, cidades pequenas. Hoje, todo o trabalho do turismo para o interior tem que se investir, tem que criar programação, tem que criar infraestrutura, tem que criar rua, tem que criar Claro, claro, hotel. claro. Faz parte ter que investir. Eu lembro, mais ou menos por essa altura, o Santana Lopes foi o responsável pelo Centro Cultural de Belém. Investiram mais de 100 milhões no Centro Cultural de Belém, derrapou a obra em termos financeiros muitíssimo, mas hoje em dia, efetivamente, de Se facto, a gente calcular o retorno que o já retorno para a trouxe, cidade e a gente tem é muito uma grande. discussão mais recente da própria jornada mundial, assim, quanto que foi investido e quanto que retornou efetivamente para o país, foi muitas vezes mais um investimento. E atenção, e na jornada se misturou muito a conversa do que estava sendo feito para a jornada e o que estava sendo feito como legado para a cidade, que é aquele Que é espaço, aquele espaço. né? Pela jornada ter passado, o Rock in Rio pode estar hoje num espaço maior, o Rock in Rio pode crescer, pode investir mais, e eu te garanto que esse retorno que hoje é de 116, 120 milhões de euros para uma edição do Rock in Rio, em 26 a gente pode sentar aqui e conversar de novo, ele vai ser muito Muito maior, maior. porque Exato. isso agora, aquele parque permitiu que a gente possa crescer
agressivamente para a Europa, para trazer a Europa para Portugal, para o festival, Porque tens mais espaço porque eu tenho mais e espaço. podes fazer mais dias, Posso fazer mais atrações, mais atrás. posso já em 24 notou-se muito como a gente pode trazer mais artistas de peso, a gente pode criar uma oferta mais potente, mas eu posso ter mais público também, e para isso já se justifica que a gente trabalhe uma comunicação mainstream, não um festivaleiro, uma comunicação mainstream na Europa, tirando proveito de uma cidade desejada hoje, que está na moda e que todo mundo quer vir. Mas isso foi sempre a lógica do Rock in Rio, comunicar-se sempre mainstream e não tanto para Sim, um mas a gente público não festivaleiro. comunicava a Europa. A gente só Não, não, só comunicou para comunicava, fora, sim, no nicho, dos festivaleiros. E isso. que o que vai mudar a partir de agora é que a gente vai comunicar de uma forma muito mais ampla, e porque a gente tem aquele parque, então só para a gente não perder o fio da meada. Então um investimento que foi feito, como o Centro Cultural de Belém, como infraestruturar um terreno que estava ali abandonado, né, como o próprio investimento que foi feito lá inicialmente na Bela Vista com alguma infraestrutura também, são investimentos absolutamente necessários para que a programação cultural, de novo, do que é feita a economia do turismo, que é tão importante para a gente, da infraestrutura, da estrada, do bom serviço, do hotel, do restaurante e programação. Porque depois que o hotel está lá, que o restaurante está, você tem que ter novidade para fazer esse turista voltar para cá. Então, a programação cultural, desportiva, ela é essencial para que. Agora, é só sobre música? Não. É só sobre corridas? Não. São muitos desportos, são muitas áreas de cultura que podem e devem ter investimento para trazer, para mostrar a cultura do país, né? Para mostrar a nossa cara e para trazer e cativar esse turista. Há quem diga, eu não concordo nada com isso, que já temos turistas a mais. Eu não concordo nada com isso, acho que nós temos que ter ainda mais e, portanto, A gente tem que espalhar pelo pelo país país, sim. e a gente tem que organizar. Mas enquanto. E aí vou dizer uma coisa, eu não sou especialista, então estou à vontade, não sou eu que vou dizer, não entendo de política, de economia, e mesmo de turismo, eu entendo mais de comunicação do que de turismo, não sou eu especialista. Mas o dia que a gente tiver uma economia forte o suficiente para escolher ter menos turista, tudo bem, é válido. Mas nesse momento, para a gente poder fortalecer a nossa economia, para a gente ter mais empregos, para a gente conseguir ter melhores salários, a gente não está em posição, na minha opinião, de abrir mão disso agora. Isso. Queremos que seja diferente? Legal. Queremos que a imigração seja diferente? Importante. Mas a gente não consegue sem eles. Então é um Não, pouquinho. Tem que trabalhar, e eu acho que é isso que é tão importante, é que a política possa trabalhar com uma visão de longo prazo e não de curto prazo só. Porque hoje pode ser que a gente precise passar coisas que daqui a uns anos não seja mais preciso e a gente possa reequilibrar. não, no fundo vamos melhorando a qualidade do turista, vamos melhorando a qualidade da oferta e, portanto, E dispersando ao longo do país também, que é e uma coisa dispersando ao longo do importante. país é muito importante. Vamos falar um pouco da Roberta Líder. Eu tenho aqui uma frase do general Sun Tzu, que é um general chinês que viveu 500 anos antes de Cristo, que dizia uma coisa muito interessante. A gestão de muitos é a mesma que a gestão de poucos. É uma questão de organização. Ele acreditava que com estratégias adequadas e boa disciplina, qualquer força, por maior ou menor, poderia ser eficaz. Tu concordas com esta visão quando te puseram 10.000 pessoas a trabalhar contigo com 23 anos? Concordo, qualquer pessoa que trabalha em grande empresa tem que concordar de alguma forma, né? É possível. Eu não sou. Ele é general, né? Eu não sou o general, não. Que esse não é o meu maior talento de tudo. Ele escreveu A Arte da Guerra, que era um livro Sim, que é um muito livro interessante, incrível, que é estratégico. incrível. Mas mas só para não trocar aqui as patentes, como eu costumo fazer. Então, mas sim, eu concordo. Mas não sou eu essa figura. Por exemplo, hoje no Rock in Rio, essa figura é o Ricardo, que é o cara dos processos, dos métodos, que formou uma equipe super potente. Hoje a gente tem 24 diretores na empresa globalmente, são 24 diretorias a nível global, que faz isso acontecer. E sim, começa num grupinho pequenininho, que depois tem que ter esse talento de passar a mensagem, porque no dia do festival não é a Roberta que está dando a cara para receber as pessoas. É quem atende para vender uma cerveja, quem está na casa de banho limpando, etc, etc. Então, ah, sem dúvida nenhuma, isso é Sim, possível. mas tu continuas a ser a cara do festival, continuas a ser quem dá, Eu quem sou a parte da da inspiração, da inspiração. estratégia, E da etc. curadoria, porque eu vejo muito a Roberta Sim, atrás de tudo que tem que ter qualidade e, no sim, fundo, nesse fazer um aspecto sim, pouco o papel que o teu pai mas gostaria
que fosse Sim, mas feito, não é? eu não sou a pessoa dos processos. Uhum, Não tenho esse talento. Mas é aquilo que a gente falou lá atrás, tem quem tenha, né. é isso. Então você tem hoje o Ricardo, que é o cara dos processos que consegue materializar. Eu posso ser aqui, queremos fazer assim. Alguém depois tem que saber como é que faz. Isso. E Por vocês têm exemplo, 24 números. diretores que, no Eu fundo, tenho grande os 24 estão divididos nos vários países, aqui somos menos, em Portugal. Mas o que a gente tem hoje é gente muito boa naquilo que faz. mas mesmo assim, as pessoas não têm esta noção de que há lá mais de 10.000 pessoas a trabalhar. 10.000 pessoas era um número que eu tinha na cabeça de alguns anos atrás. Se calhar até Não, já já é são mais. mais. Já são mais. No Brasil chega a 30 e aqui já estava em 14.000. É, 14.000 pessoas aqui Mas e atenção, é 30. descentralizado. Como é que a gente funciona? Isso é descentralizado, mas tem método. Isso. Mas Tem que ter tem, organização, não mas é? é isso, tem método. Ele pode ser mais eficiente, mais programado ou menos. Antigamente a gente fazia assim meio mais intuitivamente. Hoje em dia faz tudo mais organizado, você não consegue crescer, né? Se você não criar os processos, você não consegue crescer. Então, o que que quem são as 14.000 pessoas em Portugal que atendem o público? É o promotor da marca, né, é o senhor da limpeza. Então, como é que a gente funciona? A gente funciona quase como juntas de freguesia, né, tem a prefeitura, tem a Câmara Municipal, tem o prefeito, beleza. Mas a partir daí, as coisas têm que ir sendo descentralizadas para que essa informação vá chegando até a ponta e que o comando seja descentralizado. Não dá para esperar que a Roberto, o Ricardo, o Duarte, quem quer que seja, dê um comando quando o evento está acontecendo. Quem está no campo tem que saber fazer. E, por exemplo, as equipes de palco, que é fácil de pensar em pequenas freguesias lá pelos nossos palcos. A equipe do palco tem o seu coordenador, o seu diretor, tem o seu líder, tem o seu prefeito, digamos assim, seu presidente da Câmara dali, né, tem o presidente da junta, existe o presidente da junta. E ele está abastecido com a sua equipe de limpeza, a sua equipe de segurança. A equipe de limpeza, o coordenador da equipe de limpeza dele pode pedir abastecimento ao coordenador geral, mas não é suposto, é Hum. só se precisar, né. O coordenador Então, geral, portanto, ele abastece o todas as poder lideranças local intermédias têm as suas guidelines, e sabem o que é que têm tem que fazer e autonomia. têm autonomia. E tem autonomia, porque isso é impossível. E é assim que você vai virando vários, com autonomia até o final da linha, e todo mundo é líder, né. Isso é uma coisa que hoje já se fala muito também. Porque se o cara não tiver postura de líder para poder organizar a fila, nem que seja na casa de banho, não vai rolar. E, Eu preciso de um líder ali. e a Roberta, quem é a Roberta como líder? Como é que és tu a liderar equipas? Ih, difícil, eu tenho mais dificuldade de falar de mim. Eu acho assim, eu sou muito exigente, eu tenho por Eu exemplo, já senti na pele, mas vá. eu sou bem exigente. Mas acho que eu descentralizo bastante. Eu acho que eu Descentralizas. eu acho que eu delego bastante. Não delego algumas coisas. Aquilo que é o core, para garantir que segue sendo esta marca, com essa identidade, com esses valores, esse eu não abro mão não, esse fica agarradinho ali e não largo. Agora, a partir do resto, a galera vai colocando seus olhares. E eu acho que a partir da pandemia, eu me tornei uma líder mais bacana, assim, mas talvez ali eu me identifique como líder só a partir da pandemia, onde a gente precisou construir as soluções com muitos olhos. Não era naquele modelo, que é o modelo mais antigo, de ter uma referência. Claro que o líder, existe sempre um líder, no final das contas alguém precisa tomar uma decisão, mas você pode tomar decisões muito coletivamente, através do olhar dos outros. E na pandemia, como a gente precisou tomar decisões através do olhar do presidente da Câmara, que era o Fernando Medina na época, através do olhar do nosso patrocinador, através dos vários patrocinadores, Portanto, no fundo, uma empatia global em relação a todos os teus stakeholders. sim, empatia, escuta verdadeira, né, e construir junto para ser bom para todo mundo. Tem uma hora que você tem que puxar Sim, numa hora a faz, rédea, faz o wrap-up e é, decides o que tens que decidir. mas ouvindo e dando muito valor ao que o outro está vendo. E olha, e com o stress todo que os dias antes do festival começam a ter, de facto, o que nós sentimos a trabalhar convosco há muitos anos, é que ali 15 dias antes começa a haver ali uma máquina compressora de stress Tem a data e fazer com hora para que. abrir porta, viu. Como é que tu consegues manter as tuas equipas todas motivadas no meio desse stress? O que a gente tem tentado fazer, que é diferente dos modelos mais antigos, é antecipar o máximo de trabalho possível
para que se preserve alguma qualidade de vida. Eu acho que se eu trouxe alguma coisa diferente, talvez por ser mãe, talvez não, garantidamente por ser mãe mudou a minha perspectiva, de vida. Eu era workaholic antes, não ser mãe é tão mais importante do que o meu trabalho, que o workaholic não serve mais, deixou de servir. E aquilo que eu desejo para mim como espaço de conseguir buscar as crianças na escola, de vez em quando na escola, 2 vezes por semana, sei lá qual é a medida, cada um tem a sua, eu permito que todos os meus tenham. Então isso tem que servir para mim, tem que servir para todo mundo. Ali a gente tem missão dada e missão cumprida. Agora, você está fazendo, que hora você está fazendo, que é melhor para você e como você está fazendo, isso não é meu problema. Você uma vez disse-me que nós neste momento estamos em war zone e, portanto, em wartime, era assim. Portanto, estamos em tempo de guerra, portanto, os próximos 15 dias são tempo Ali de danou-se, guerra. ali não tem saída, você tem que entregar de Você, novo. você prepara a sua vida toda antes para esses 15 dias O que a finais, não gente é? começou a fazer? Os 15 dias finais podem ser. Antigamente, 15 dias já é um luxo. Antigamente eram 2 meses de terror. De repente é um mês de terror. E atenção, e uma edição é diferente da outra, porque tem contextos externos a nós que podem acontecer. Por exemplo, quando foi a pandemia, não foi nem na edição, foi 4 meses antes, montou-se a guerra. Porque tem que tomar uma decisão, se a DOC está montando e a gente tem que saber se vai ou se fica. Né? Então a guerra antecipou-se 4 meses e viveu-se. Então, não é sempre ali. Se forem só 15 dias, é um luxo. Porque, de fato, você está montando uma operação que tem que funcionar e tem hora para comer. Não dá para adiar um pouquinho. E não dá para ensaiar. Não tem ensaio. Tem que funcionar naquele momento. Então, ali é a hora de fazer acontecer. E é a nossa grande oportunidade, é a nossa grande entrega. Eu acho que o projeto ajuda muito, que é um projeto que cativa muitas pessoas, né? O que garante, eu acho, que a gente ser capaz. O que eu acredito é, a gente enfrenta melhor aquele final, assim, a reta final, tendo que dar tudo, seja por um mês, etc., deixando de ver criança muitas vezes, etc., porque a gente teve isso tudo que a gente precisava antes. Então, a gente está bem abastecidos emocionalmente, socialmente, para Bem, você poder fazer uma entrega isso. grosseira no final e depois recuperar aquilo que você É estava muito giro. antes. Eu tenho uma última pergunta, que é uma pergunta que tem a ver muito com aquilo que eu digo a todos os meus grandes clientes, com os CEOs que trabalham comigo, que têm esta paranoia, mania de ser low profile, excessivamente low profile. E, portanto, no fundo, eles, se pudessem não comunicar, não comunicavam. Não é? A Roberta, tu consegues fazer uma coisa muito interessante, que é haver uma Roberta que está permanentemente disponível para a comunicação enquanto está em war mode de Rock in Rio, mas depois é uma Roberta muito discreta do ponto de vista pessoal e familiar. É uma Roberta que não tem redes sociais. Hoje em dia podias ser uma influencer com 2 milhões de seguidores e não és. Que me dá muita ansiedade. Isso. Como é que são estas duas Robertas, estas duas vidas? Sendo que a pergunta é: tu consideras que faz parte das tuas funções teres que comunicar e saberes comunicar? Com certeza. Eu sou um elemento de comunicação da empresa, né? Eu e qualquer um dos nossos profissionais. Você pode achar pessoas que estão mais confortáveis, menos confortáveis. Você está falando dos CEOs, eu acho que o CEO tem que dar cara. Sabe o que eu acho que constrange? Acho que a gente, por muito tempo, confundiu as coisas. Eh, eu, para falar para eu não preciso estar no mundo cor-de-rosa para ser relevante. Quem está nas novelas precisa estar. Eu acho que a gente misturou em onde tem que estar, né. Eh, e acho que tinha uma outra coisa que era muito assustadora no passado e que a gente está melhor nisso, ainda vamos evoluir, que é você poder ser você. Que esse eu acho que é a maior busca que eu tenho, por exemplo, é não precisar corresponder a um estereótipo qualquer, que eu tenho certeza absoluta que eu não correspondo. Se você escrever tu executiva, eu falei: "Ida, não sou eu não. Não vai dar ali, não vou encaixar naqueles quadradinhos". E é desconcertante a gente não encaixar no quadradinho. Tem muitos grandes executivos que têm a tal da síndrome do impostor, né, porque fomos ensinados em gerações anteriores. Eu brinco, outro dia minha filha queria que eu botasse negócio de Mulher Maravilha não sei aonde, eu falei: "É que nem pensar, eu fui enganada por esse personagem, diziam que tinha Mulher Maravilha, não tem bicho. Não existe, tem ela só lá no mundo da fantasia, mas tentaram trazer aqui para a gente ser que não dá. E eu acho que o senhor precisa estar nesse lugar onde ele é um bom líder, é um bom profissional, mas ele é uma pessoa. Hoje a gente pode falar sobre isso,
mas antigamente, há poucos anos atrás, a gente não tinha espaço para falar sobre isso. Então, talvez, hoje é valorizado um líder humanizado, né. Então, acho que a sua jornada com esse hoje vai ser mais fácil a partir daqui, porque é bom ser uma pessoa, humanizada, uma pessoa bacana, que as pessoas conseguem refletir que tem família também, né, tem dor de barriga também, tem dor de cabeça também, não é Mas tem que criar um perfil de comunicação. E tem que ser conhecido, e tem que ser respeitado, e isso só se faz, efetivamente, se houver alguma familiaridade em relação àquilo que ele faz e àquilo que ele propõe. se ele for autêntico, vai estar o seu trabalho fica fácil. É você contar aquilo que é de verdade. Olha, e a Roberta, última pergunta, a Roberta daqui a 20 anos, o que é que vai estar a Ih, fazer? vixe Maria, até agora estão com essa mania, eu lá sei, não sei amanhã, eu tô brincando. Eu O que é que tu querias fazer? O que é que tu gostavas de fazer? eu me vejo numa fase intermediária, que eu chamo de mais calma. Porque o que eu não abro mão eu sei o que eu não abro mão nos próximos anos, que é ver meus filhos crescerem, e estar perto deles, e ver aqueles olhinhos brilharem, e ver cada fase chegando, eu não abro mão. O resto acontece em volta. Quando eles estiverem mais soltos, aí eu começo a acelerar de novo. Agora não sei bem o quê. Muito bem, Roberta, muito obrigado por ter Obrigada, sido a cobaia deste podcast. tão bom, Para mim foi sempre. um grande prazer estar aqui contigo e felicidades. Para todos nós, e se prepara que a gente vem aí agora para te enlouquecer muito. Ok? Obrigado.